extraído do sermão Por que Ele nos Deixam? Sermão 1892, pregado na manhã de domingo, 21 de março de 1886, no Tabernáculo Metropolitano, por Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon proferiu este sermão apenas 3 dias após a morte do seu grande amigo e pastor Charles Stanford. Nele, ele incentiva sua congregação a ver a morte como uma volta para casa, como a porta de entrada para a união plena com Cristo. Pai, desejo que também aqueles que o Senhor me tem dado possam estar comigo onde eu estou, para verem a minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. João 17, 24. Respire o ar caseiro. Jesus nos diz que o ar da sua casa é o amor. Tu me amaste antes da fundação do mundo. Irmãos, vocês podem me seguir em um grande voo. Vocês podem esticar asas mais largas do que o condor jamais conheceu e voar de volta para a eternidade sem início. Houve um dia antes de todos os dias em que não havia dia senão o ancião dos dias. Houve um tempo antes de todos os tempos em que somente Deus era o incriado, o único existente. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, viviam em abençoada amizade, camaradagem, comunhão uns com os outros, deliciando-se um com o outro. Ó, a intensidade do amor divino do Pai ao Filho. Não havia mundo, nem sol, nem lua, nem estrelas, nem universo, mas somente Deus. E toda a onipotência de Deus fluiu em uma corrente de amor ao Filho, enquanto todo o ser do Filho permaneceu eternamente um com o Pai por uma misteriosa união essencial. Como tudo isso que agora vemos e ouvimos aconteceu? Por que essa criação, esta queda de Adão, esta redenção, esta igreja, este céu? Como tudo isso aconteceu? Não precisava ter sido, mas o amor do Pai o fez decidir mostrar a glória do seu Filho. A misteriosa história que foi gradualmente desdobrada diante de nós tem apenas este único propósito e desígnio. O Pai faria conhecido seu amor ao Filho e faria as glórias do Filho aparecerem diante dos olhos daqueles que o Pai lhe deu na eternidade. Esta queda e esta redenção, e a história como um todo, no que diz respeito ao propósito divino, são fruto do amor do Pai ao Filho e do seu deleite em glorificar o Filho. Para que o Filho fosse glorificado para sempre, o Pai permitiu que ele assumisse um corpo humano e sofresse, sangrasse e morresse. Na verdade, o Pai decretou isso. Por quê? Para que pudesse sair dele, como uma colheita vem de um grão de trigo moribundo e enterrado, todas as incontáveis hostes de almas eleitas, ordenadas para sempre, para uma alegria que ultrapassa os limites da imaginação. Estes são a noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Seu destino é tão elevado que nenhuma linguagem pode descrevê-lo completamente. Deus só conhece o amor de Deus e tudo o que ele preparou para aqueles que são objetos dele. Amado, estou perdido no assunto agora. Eu respiro aquele ar celestial. O amor envolve tudo e vence a dor. Não farei com que a temperatura caia ao pronunciar qualquer outra palavra a não ser esta. Abrace seus amigos com amor, mas esteja pronto para submetê-los a Jesus. Não os afaste daquele a quem eles pertencem. Quando eles estão doentes, jejue e ore, mas quando eles partirem, faça o mesmo que Davi, que lavou o rosto, comeu e bebeu. Você irá até eles um dia. Eles não podem voltar para você. Consolem-se com o pensamento duplo de sua alegria em Cristo e a alegria de Cristo neles. Adicione o pensamento triplo da alegria do Pai em Cristo e neles. Vamos assistir ao chamado do Mestre. Não tenhamos medo da pergunta: quem é o próximo? Quem é o próximo? Que nenhum de nós recomece como se esperássemos demorar mais do que os outros. Desejemos até mesmo ver nossos nomes na lista de chamada celestial. Estejamos dispostos a ser tratados como agrada o nosso Senhor. Não deixe nenhuma dúvida intervir. Não deixe nenhuma escuridão nos envolver. Morrer é apenas voltar para casa. Na verdade, não há morte para os santos. Charles Stanford se foi. Assim me foi dito a sua morte.
Ele ergueu os pés e sorriu. Da mesma forma, você e eu partiremos. Ele havia prestado o seu testemunho na luz, mesmo quando estava cego. Ele havia aplaudido todos nós, embora fosse o maior sofredor de todos nós. E agora o filme se foi dos olhos dele, as imagens se foram dos olhos dele. A angústia se foi do coração e ele está com Jesus. Ele sorriu. Que visão foi aquela que causou aquele sorriso? Eu vi muitos rostos de antes queridos que partiram iluminados com esplendor. De muitos, eu poderia ter certeza de que eles tiveram uma visão de anjos. Traços de uma glória refletida pairavam sobre seus semblantes. Ó irmãos e irmãs, em breve saberemos mais sobre o céu do que todos os estudiosos cristãos podem nos dizer. Vamos para casa agora, para nossas próprias habitações, mas prometemos que nos encontraremos novamente. Encontrar-nos-emos com Jesus onde Ele está, onde contemplaremos a sua glória. Charles Spurgeon, ele sempre centrado em Deus, ao invés de centrado no homem, ele começa essa mensagem no céu com ênfase no Deus triuno, cuja comunhão eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo é a base para todas as nossas capacidades relacionais, anseios e alegria. Spurgeon, falando dessa mensagem, aos 51 anos, ele antecipou apaixonadamente o céu. Ele fala com ternura por seu colega Charles Stanford, que viveu e pregou no sul de Londres, não muito longe de Spurgeon e do tabernáculo metropolitano. Stanford, ele ficou cego pelo glaucoma 5 anos antes da sua morte. Mas ele continuou a escrever com o auxílio de uma máquina de escrever até o fim da sua vida, pouco antes da mensagem que Spurgeon pregou aqui, dias antes, né? Então observe a confiança de Spurgeon de que o céu é o lugar de grande união com Cristo e reunião com os seus antes queridos redimidos e com a igreja, não é? Como um pastor carinhoso, Spurgeon deseja que o seu povo compreenda que abraçar o evangelho deve mudar completamente sua visão da morte. Ele diz: não deixe nenhuma dúvida intervir, não deixe nenhuma escuridão nos envolver. Morrer, ele diz, é apenas voltar para casa. Apenas 6 anos depois, aos 57 anos, o próprio Spurgeon voltaria para casa, não é, de Jesus, juntando-se ao seu amigo Charles Stanford. E Jesus veio para nos libertar do medo da morte, para que pela sua morte ele pudesse quebrar o poder daquele que detém o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar aqueles que durante toda a vida foram mantidos na escravidão por seu medo da morte. É o que Hebreus 2, 14 e 15 diz, não é? Então, à luz da vindoura ressurreição dos mortos, o apóstolo Paulo, ele pergunta: onde, ó morte, está a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. A gente não deve romantizar a morte, mas aqueles que conhecem Jesus devem perceber que a morte é a porta de entrada para a alegria sem fim. Então, compreender o que a Bíblia ensina sobre o céu muda o nosso centro de gravidade e altera radicalmente, totalmente nossa perspectiva de vida. E é por isso que devemos sempre procurar manter o céu em nossa linha de visão. Em 1952, Florence Chadwick saiu da ilha Catalina, na Califórnia, para as águas do Oceano Pacífico, determinada a nadar até o continente. E ela era uma nadadora experiente, ela já havia feito história como a primeira mulher a nadar o Canal da Mancha pelos 2 lados. E o tempo naquele dia estava nebuloso e frio. E Florence, ela mal podia ver os barcos que a acompanhavam de tanta névoa. Ainda assim, ela nadou continuamente por 15 horas. E quando ela implorou para ser tirada da água, a sua mãe, em um barco ao lado dela, disse que ela estava perto e que ela poderia chegar, que ela iria conseguir. Mas a Florence estava física e emocionalmente exausta e ela parou de nadar e então foi puxada para dentro do barco. Só depois que ela estava no barco, a bordo,
é que ela descobriu que a costa ficava a menos de 800 metros de distância. Então, em uma entrevista coletiva, não é, quando ela já tinha chegado em terra, no dia seguinte, ela disse: tudo o que eu podia ver era névoa, névoa e névoa. E eu acho que se o dia estivesse limpo e eu pudesse ver a costa, eu teria continuado e conseguido. Quando você enfrenta desânimo, dificuldade ou fadiga, ou quando se sente rodeado pela névoa de circunstâncias incertas, medo, você pensa: se eu pudesse ver a costa, eu conseguiria? Concentrar-se em Jesus Cristo, a rocha da nossa salvação, é o que nós devemos fazer. Ele é aquele que prometeu preparar um lugar para aqueles que colocam sua esperança nele, um lugar onde eles viverão com ele para sempre. Se pudermos fixar, não é? Aprender a fixar nossos olhos em Jesus e ver através da névoa e imaginar nosso lar eterno, isso nos confortará e nos energizará, dando-nos uma visão clara da linha de chegada. E é o que nós precisamos. Nós vivemos em dias de medo, não é? Com esses problemas atuais. E o mundo precisa ver em nós o oposto do que há neles: medo da morte. Quando o apóstolo Paulo enfrentou dificuldades, espancamentos e prisão, ele disse: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e me esforçando para as que estão diante de mim, eu prossigo em direção ao alvo pelo qual Deus me chamou soberanamente, para o céu em Jesus Cristo. Em Filipenses 3, 13 e 14. O que deu a Paulo a força e a perspectiva para prosseguir em direção à meta? Uma visão clara do céu. Então peça a seu Salvador por sua graça e poder e mantenha os seus olhos na praia. Por sua graça sustentadora, você vai conseguir e dar um tremendo testemunho nesses dias escuros de como Cristo realmente é melhor do que a vida. Amém, queridos? Amém. Come to me, you